Pessoal da torcida tricolor, estamos começando mais um Contextualizando e mais uma vez um Contextualizando especial, hoje com Carlinhos Neves, assim, um preparador físico que fez história em muitos clubes, inclusive no São Paulo, e a gente vai falar um pouquinho, principalmente agora que nós estamos próximos do retorno do futebol, depois de uma pandemia, a gente vai conversar um pouquinho de preparação física e dos desafios que os atletas, esses atletas que ficaram parados num período que não é comum, que desafios eles enfrentam e o que a gente pode fazer para minimizar. Está ao meu lado, e agora eu estou acertando o lado toda hora, Gabriel Perecini está aqui logo abaixo para explicar tudo para a gente, Carlinhos Neves, e eu sei que o Gabriel já vai começar com uma pergunta aí, né? Bacana, mais um contextualizando um conteúdo legal para a gente. Agradecer ao Carlinhos. Carlinhos, se eu já puder começar, junto com a sua saudação inicial, mandando uma pergunta. Antes da gente entrar, né, o Bandana falou da pandemia, mas antes da gente entrar na pandemia, tem um tema um pouco mais geral que eu queria abordar, que é o seguinte: a temporada termina, o jogador fica de férias 30 dias, 30 e pouquinhos dias, sem uma atividade ali de alto rendimento, né? Aí ele volta para fazer a pré-temporada, ele tem 2 semanas de pré-temporada para se preparar física, técnica e taticamente, tudo isso em 2 semanas, e assim que termina essas 2 semanas, começa o jogo quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Você acha que essas 2 semanas são suficientes para uma preparação física adequada, ou isso é um risco para o jogador estourar ou ter alguma contusão, desgaste, se não nas primeiras semanas, mais à frente para a temporada? Obrigado por estar aqui com a gente. Um abraço, Bandana, Gabriel, muito prazer. Bom, nesse tempo todo que eu trabalho em futebol, uns 40 anos que eu trabalho em futebol, pelo menos 20 anos eu falo sobre a questão do calendário, né? Do calendário mal elaborado, com jogos mal distribuídos, né? A questão da densidade dos jogos. Em determinado mês você joga 8 partidas ou 10 partidas e em outro mês você joga 4 partidas, né? Então eu debato muito a questão de 4 jogos no mês é muito pouco e 8 é demais, né? Então eu sempre defendi a ideia de 6 partidas durante o mês, né? Você intercalando domingo, quarta, domingo, né? Que você teria tempo de recuperar e treinar os jogadores uma semana, na outra semana um pouquinho mais pesada, e depois se repetiria isso. Claro que 2 semanas não é nada para uma preparação, e a metodologia, a forma como a gente encontrou, eu utilizei muito isso aí no São Paulo mesmo, lá atrás no Palmeiras e lá no Galo, a gente invadia o campeonato estadual ainda em pré-temporada. Nós não abríamos isso, a gente não declarava, até por uma questão de respeito à competição, mas era como a gente fazia, e depois disso muitos clubes adotaram isso, né, com rodízio de jogadores, que é a forma mais inteligente de se fazer isso, né? Claro que alguns campeonatos têm as suas características. Lá em Minas, para mim, já mudou também, o melhor campeonato, eram 15 datas até o título, né? 11 datas na etapa de classificação, depois semifinal e final. Então, era possível você trabalhar junto à comissão técnica, ao treinador, com essa rotatividade dos jogadores. Mas o tempo é muito pequeno mesmo, né? Estamos longe do ideal. E agora, com essa questão da pandemia, então, nós temos muito assunto realmente para tratar. E agora, já deixando isso muito claro, agora nós temos uma situação diferente. Porque os jogadores quase que tiveram férias, muitos falaram, não, os jogadores, o clube estava monitorando em casa, mas é muito difícil que o jogador consiga reproduzir em casa o que acontece ali, né, com acompanhamento e tudo mais, e a gente tem essa coisa da expectativa, porque para o torcedor vai começar o jogo, ele está esperando ver aquilo que ele estava vendo antes, para ele a pausa não aconteceu, né? E como é que fica? Como preparar? Como é que consegue minimizar os danos? Qual que é a receita aí? Porque, infelizmente, no caso, a gente já vai entrar no meio do Campeonato Paulista, né? Perto ali já da fase decisiva do campeonato. Não tem aquele começo de campeonato. Qual que é? Tem alguma receita? Até para complementar isso, seria um período maior de parada para uma maratona ainda maior de jogos. Como é que a preparação física entra para pelo menos minimizar um pouco dos efeitos disso? Então, é equação difícil de fechar. Primeiro, porque é uma situação nova. Em 40 anos de futebol,
nunca uma equipe minha teve tanto tempo de paralisação, né? Os jogadores nunca ficaram aí 90, 100 dias parados, né? Essa estratégia que os clubes usaram de tentar manter o mínimo possível da forma dos atletas com treinos online, né? Com algum treino estrutural ali em relação à parte muscular, em relação à parte metabólica. Claro que foram medidas importantes, mas a gente já sabe, já há estudos, né? Que é, no mínimo, um decréscimo de 30% a 40% da forma física, porque não é como o treinamento presencial. Vamos imaginar que os clubes voltem a poder trabalhar conjuntamente, coletivamente, né? Aí já estou me referindo à parte de ideia de jogo, a modelo de jogo, a parte do técnico, apesar de que todo mundo hoje já trabalha dessa forma integrada, né? Não tem mais aquela coisa fragmentada, agora tantos dias para preparação física, tantos dias para isso. Hoje tudo já se integra de uma forma bem inteligente. Eu vejo muita preocupação nisso, porque entendo que a maior e melhor ferramenta para que os jogadores voltem à forma vão ser as partidas. Não acredito que, a partir do momento que se tenha uma definição, e essas datas que estão sendo faladas aí, não sei se elas vão acontecer. Está toda hora a gente vendo equipes aí que já jogaram nos campeonatos mundo afora, jogadores infectados a cada dia. Hoje mesmo, ontem, aqui no Paraná, 8 jogadores, numa nova avaliação, estavam infectados. Então, como que os órgãos responsáveis pela saúde vão lidar com essa liberação ou não? Então, portanto, nós não temos uma data de início, muito menos uma data final. Porque quando você planeja, você vem da temporada do fim para o começo, né? As competições terminam no dia 15 de dezembro, por exemplo, e você retorna de lá para cá, programando as semanas, né? Os meses, as semanas, o dia a dia. A gente não tem isso, né? Mas se tem uma ideia de que vai haver, claro, uma sobrecarga de jogos. Mas essa sobrecarga ela vai ser até dezembro ou nós vamos invadir a temporada de 2021? Então, são muitas questões a serem resolvidas. Será que não seria inteligente se priorizar as competições mais importantes? Será que temos que deixar... Eu estou fazendo um questionamento. Né? Será que os campeonatos estaduais vão ter datas possíveis? Agora, as comissões técnicas têm, no Brasil todo, capacidade, conhecimento, os clubes têm estrutura, mas é fundamental que haja segurança, né? Não só para os atletas, mas para os familiares dos atletas, para as pessoas. Quando se fala em treinamento, existe aí um mundo, um universo de pessoas envolvidas nisso. Desde as pessoas que abrem ali o portão do CT, cuidam do gramado, cuidam do material, da alimentação, os profissionais diretamente envolvidos, né, nas outras áreas. Agora, se todos voltarem do mesmo ponto, isso também é uma outra questão importante, né, Gabriel? Você regulamentar isso, organizar isso. Em São Paulo está indo muito bem, o estado de São Paulo, né? Porque eu vejo em outros estados clubes que já estão treinando, outros que já não estão em treinamento ainda. Isso tira aquela questão de estar todo mundo igual na competição, né? Então, são questões, todas elas muito importantes, e que o caminho, no meu ponto de vista, é a CBF, as confederações, as direções, a comissão técnica e os atletas sejam ouvidos, né? Para que cada passo que seja dado com segurança, né? Principalmente em relação à saúde, e depois em relação à questão técnica, a questão da qualidade do jogo que vai ser jogado e da proteção, né, da prevenção dos jogadores em relação às lesões. A gente tem no São Paulo alguns jogadores, a gente tem jogadores muito peculiares, alguns jogadores com um pouco mais de idade, casos do Daniel Alves e do Juan Fran, que são mais veteranos. A gente tem jovens talentos, garotos que mal saíram ainda da base, e nós temos jogadores que estão voltando de contusões gravíssimas, né? O caso aí do Rojas, que está parado há 2 anos, Gabriel? 2 anos, o Rojas, né? Quase 2 anos, outubro. Quase 2 anos. E o Gonzalo Carneiro, que está parado há coisa de um ano. Pouco menos de um ano e meio. Como lidar com um universo tão diferente em tão pouco tempo? Porque
esses jogadores vão apresentar aí diferenças, né? Um para o outro. Tem alguns jogadores que tem. A gente pode pegar o exemplo do Cafu. Você trabalhou com o Cafu era fora da curva, né? Não, o Cafu não era parâmetro, era exceção, né? Não era natural o que acontecia. Se for colocar ele para jogar hoje, acho que ele joga ainda. Mas como fazer para lidar com essas diferenças, tendo tempo tão curto, de repente, uma ideia para os clubes, não só o São Paulo, mas utilizarem rodízio, em jogos que, em teoria, dependendo de como for o calendário, como fazer com um contingente tão diferente? Porque a gente perde essa universalidade, né, com essa pausa tão grande. Bom, essa não é uma questão e um problema só do São Paulo. Todos os clubes, em todos os clubes que eu trabalhei também, sempre tínhamos jogadores numa faixa etária maior. Evidentemente, esses jogadores tinham um determinado tipo de cuidado, e aí a fisiologia, a fisioterapia, o departamento médico, o departamento de nutrição torna-se muito importante, e a metodologia utilizada pela comissão técnica do clube. Eu, particularmente, nunca tive problemas com jogadores acima de 30 anos, onde quer que fosse, muito pelo contrário, recuperamos muitos jogadores ao longo da carreira, e eu gostava de ter esses jogadores comigo, porque além de eles entenderem todo o processo do jogo, o que eles representavam para a equipe, eles agregavam muito, né? Principalmente nos momentos difíceis da competição. Sempre há jogadores naquela fase de transição, chegando dos departamentos de base para o departamento principal, sempre há jogadores voltando de lesão, claro, alguns com lesões mais graves e com um tempo maior de paralisação. Mas isso hoje, com a ciência, com a informação e principalmente com a integração dos departamentos, eu não vejo dificuldade, não. É claro que tem que se ter um acompanhamento, e também todos têm isso hoje, né? Se tem uma coisa que evoluiu hoje é o controle de carga do treinamento, né? Essa, para mim, é a maior importância da fisiologia, mais do que tudo, né? Você controlar a carga de treino, controlar a carga de jogo, distribuir essa carga da melhor maneira possível para potencializar a forma dos jogadores e, claro, respeitando a individualidade biológica, respeitando a especificidade do treinamento. Agora, claro que para isso tem que se ter muito conhecimento, precisa se ter principalmente um controle, um domínio sobre isso tudo, né? Que essas informações elas sejam muito bem filtradas, que elas sejam muito bem entendidas, porque senão vira um pandemônio, né? Um excesso de informação sem direção acaba mais atrapalhando do que ajudando. Carlinhos, até sobre isso que você falou, que eu acho importante até deixar claro para o torcedor de uma maneira geral, especialmente no momento quase que inédito quanto da pandemia. Você falou da individualidade biológica dos jogadores. Eu queria que você explicasse como que os departamentos vão agir ou podem agir diante de todas as ferramentas que hoje os clubes principais dispõem, né, para conseguir identificar o seguinte, por mais que a gente já tenha um padrão para um cara que é mais jovem, um cara que está voltando de contusão, mas para a pandemia vai ter o cara que vai voltar pior e vai ter o cara que vai voltar melhor, porque isso é do corpo de cada um, isso não se controla, isso não tem uma preparação em casa ou qualquer coisa que você possa fazer para mudar. Como que os departamentos dos clubes vão poder agir pós-pandemia para identificar, não, pô, esse cara, por causa do biotipo dele, está melhor, aquele ali precisa de um pouco mais de atenção, esse aqui aguenta uma sequência maior de jogos, aquele ali não aguenta. Como que vai funcionar isso? Bom, os clubes já estão trabalhando dessa forma, né? Eu converso muito com o Dr. Rodrigo Lasmar, que é o médico do Galo e médico da Seleção Brasileira. Converso agora, não com o Dr. Santos, não tenho conversado, mas converso com o Luiz Fernando, né, que é o fisiologista, que também é médico e também é ligado ao São Paulo, com todas as avaliações, com todas as métricas, com todos os controles diários, né? E, claro, ao lado do departamento médico, a fisiologia e a comissão técnica, eles vão detectar em que platô, em que patamar cada jogador se apresenta e quais os problemas que ele pode ter de ordem muscular estrutural ou a questão metabólica, como eu coloquei, em que nível ele se encontra, aonde ele tem que ser exigido, né? O que pode ser potencializado também dentro das características, né, principais desse atleta. Eu acho que isso aí vai ser resolvido até rapidamente, porque, como eu coloquei anteriormente, com esse calendário
absurdo nosso, os profissionais da área tiveram que aprender a lidar com isso ao longo dos anos. Por isso que os profissionais desses departamentos que eu citei são tão valorizados, inclusive mundo afora, né? De algum tempo para cá já, você acompanhar. O Neymar tem o personal dele, que é o professor Ricardo Rosa, que acompanha ele. O Vinícius Júnior já tem um fisioterapeuta junto com ele lá. O Rodrigo, que era do Santos também. O Casemiro e por aí afora. Né? Porque os profissionais tiveram que desenvolver esse tipo de conhecimento e saber lidar com essas situações. Então, nesse momento, isso é muito importante. Né? O que me preocupa mais na verdade, como a equipe vai jogar. Que rendimento ela vai ter? Será que, com quanto tempo eles vão conseguir, os jogadores vão conseguir entregar ao treinador o que ele deseja, o que ele sonha? Né? Eu tenho acompanhado aí os campeonatos europeus, o campeonato alemão, o campeonato português, está fazendo agora o campeonato inglês, né? Eles estão conseguindo se lidar bem com isso, né? Com a questão das 5 substituições, rodando o elenco, né? Quem souber lidar com isso também vai ter 50% do time já em condições de treinar no outro dia e se recuperar bem, né? Então, eu acho que é importante, vai ser muito importante, né? Integrar isso mesmo tudo, sintetizar todos esses dados e dia a dia, né? A comissão técnica vai escolhendo, vai selecionando os melhores treinamentos e também aqueles jogadores que vão apresentar o melhor rendimento para serem utilizados nas partidas. Quanto a isso, eu acho que nós vamos conseguir lidar bem. Por conta dessa... Porque, assim, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem uma coisa que, de repente, alguém tem a ideia de vamos colocar jogo 11 horas da manhã. Do nada, assim. Aí isso chega. Ô, Carlinhos, agora é 11 da manhã. Como fazer? Né? É esse tipo de coisa que permite que os profissionais do Brasil sejam praticamente boina verde no negócio, né? Porque algumas decisões de mudança de calendário são muito arbitrárias, né? É muito, vamos ver se esse horário pega bem aqui na TV, vamos jogar para 11 horas. Como é que você fazia para lidar com isso? Pô, agora vai ter jogo 11 horas, hein? E nós temos o nosso país é um país continental, nosso país é muito grande, a logística é muito difícil, principalmente para os clubes do Nordeste, aí para o interior de Santa Catarina, que tem que se deslocar. Né? Isso é muito comum, a gente... quantas e quantas vezes a gente já não viu isso? E quando os clubes disputam mais de uma competição, que joga lá na altitude, em La Paz, daqui a pouco tem que voltar para jogar em casa, às 11 da manhã, e daqui a pouco já joga em outro estado do Brasil. Mas eu sempre defendi a questão do controle, realmente, isso que hoje está todo mundo fazendo muito bem, né? Das métricas e tudo que você consegue fazer, trazer de dados para você entender o que se passa com cada jogador. E a outra questão, claro que passa pela questão financeira, é você ter um elenco, além de qualificado, você tem que ter um elenco numeroso. E nesse momento, agora voltando à pandemia, eu acho que tem que ter 3 jogadores por posição, né? E aí, inevitavelmente, o que eu acho bom também, você tem que recorrer à base e de repente, nesse improviso, nessa necessidade, que é a realidade do nosso país, é como os jogadores são lançados, na maioria das vezes, não é? De uma forma pensada e estruturada, né? E a coragem dos técnicos, com o consentimento da direção, de saber que cada vez mais essa cultura da rodagem dos jogadores, ela tem que existir, porque não há tempo hábil de você recuperar os jogadores com jogos quarta e domingo consecutivamente. Todos nós sabemos que quando isso acontece, se você não roda os jogadores, há uma queda de rendimento absurda, física e técnica, e todos nós já sabemos hoje que após a 4ª partida consecutiva, se esse jogador não for rodado, a probabilidade de lesão desse atleta aumenta em até 4 vezes, de 4 a 6 vezes, né? Então, isso já se sabe há algum tempo. E a gente tem que aprender definitivamente, e os atletas também, né? Se acostumarem e entenderem que ninguém consegue jogar consecutivamente em alto rendimento, e também não é porque ele está saindo naquela partida que ele não tenha importância, que ele não é o titular. E parece que já é uma compreensão grande, né? Principalmente quando a gente olha de dentro para fora. Lá na Europa é muito comum, né? Eu também converso às vezes com o Casemiro, ele
foi titular numa partida, jogou muito bem, na outra partida não jogou, agora voltou, já fez gols, né? Eu acho que é a forma mais inteligente para se ter a maior parte do elenco em condições ótimas de atuar e também para que você tenha esse jogador disponível o maior tempo possível da temporada. Carlinhos, enquanto o Bandana fazia a última pergunta, minha internet caiu. Não sei se vocês perceberam, mas eu Não, acabei mas você perdendo. continuou para a gente. Eu acabei perdendo parte da sua pergunta e o comecinho da resposta, então eu espero que eu não repita. Mas você tocou no assunto de rodar o elenco e de principalmente usar a base. Eu queria entender como é que funciona, especificamente na preparação física, o processo de maturação do menino que vem da base. Às vezes é um menino já mais encorpado, às vezes é um menino mais franzino. Como funciona essa preparação dele para o profissional e como é essa integração entre a base e o time principal? Ou como é o ideal, né? Ou como deveria. Eu acho que os clubes, de uma maneira geral, também trabalham bem isso, né? Tanto nos meus últimos clubes, né? Tanto São Paulo quanto o Galo e a minha passagem de poucos meses ali no Santos, né? E eu gosto de citar exemplos. No São Paulo, por exemplo, nós recebemos o Marcelinho, né? Que depois se transformou em Lucas, né? E o Marcelo, com um trabalho já bem executado lá na base, nesse período que eu chamo de transição entre ele, né, vir da base e virar titular da equipe, além do trabalho diário, há um acompanhamento no dia a dia da preparação física, principalmente em relação ao trabalho de desenvolvimento muscular e da nutrição, da fisiologia. O Lucas, em poucos meses, ganhou de 4 a 6 quilos de massa muscular. Isso acabou de acontecer agora com o Rodrigo lá no Real Madrid, provavelmente com o Vinícius também, e o processo também de maturação biológica dos jogadores, né? Eu ouço muitas vezes, os jogadores saem daqui e acabam ficando fortes lá fora. Isso é uma questão do tempo, porque eles saem muito jovens daqui e o tempo que eles permanecem lá, eles evoluem naturalmente, né? E eu gosto de citar também o exemplo do Hernanes. O Hernanes já saiu mais tarde. O Hernanes, se não me engano, saiu com 24, 25 anos. Ele já tinha, na época, a estrutura que ele tem hoje. Então, não é que os atletas se desenvolvem porque vão pela metodologia desenvolvida lá fora. Não. Se eles ficam aqui também, eles têm esse desenvolvimento. O problema é que eles saem muito rápido para lá, né? Eu posso citar vários jogadores que passaram por esse processo. Em São Paulo, vários, né? Lá em Minas, com o Belar, que é um exemplo recente. E eu acho que isso já houve uma evolução muito grande, né? E isso é para se parabenizar todos os departamentos de preparação física do Brasil, porque eles conseguem conduzir bem, né? E a prova disso é que os jogadores vão para lá e conseguem desenvolver tecnicamente, fisicamente, e se tornarem os jogadores que tão importantes nas ligas mundo afora. E, Carlinhos, a gente fala desse tempo de rodagem, de um tempo de inatividade. Quanto tempo isso qual é o tempo ideal para essa adaptação, para essa, entre aspas, pré-temporada, mascarada nos primeiros jogos, em teoria não tão importantes, ou isso é uma coisa que deve acontecer durante todo o campeonato? Porque aqui no Brasil tem essa cultura de o torcedor não gosta de ver o time trocando, ele quer ter aquele time base. Tem um momento para esse time base jogar direto ou é sempre bom procurar poupar? Como é que funciona isso? E a adaptação é de quanto tempo, mais ou menos? Evidentemente que você tem que ter uma base da equipe. Quando você fala, né, uma estrutura, né, do goleiro, da zaga, do meio-campo, né, dos armadores, dos atacantes, se você for a cada partida tirar os 11 jogadores, você não vai ter padrão nunca. Mas você consegue, através desse acompanhamento diário, através dessas avaliações, dessas métricas, identificar aqueles jogadores que estão com uma queda de rendimento ou naquele momento não estão completamente recuperados. Isso aí depende de cada comissão técnica, da segurança do treinador. Tem treinador que tem medo de fazer isso, ou não se sente protegido pela direção. Por isso que é uma direção inteligente, eu acho que tem que chegar e dizer, faz o que tem que fazer, a gente quer o elenco bem, mas a gente quer um elenco a temporada toda. Então,
Você pode trocar um ou dois jogadores por setor e manter o mesmo nível da equipe, principalmente hoje, que as equipes, a equipe B, vamos chamar assim, trabalha igualzinho, né, da mesma forma do que a equipe A. Então, o jogador que é solicitado para substituir um considerado titular, ele já sabe o que tem que fazer. Né? Mas essa é uma realidade. Eu acho que o torcedor nosso hoje, principalmente o torcedor inteligente, ele até torce para que isso aconteça. E ele até percebe, né? Ele consegue perceber, ter a percepção de que isso é importante. E que também, através dessa rodagem, é que surgem, como eu coloquei anteriormente, as revelações. Né? De repente, o menino começa a entrar, joga uma partida bem, na outra ele joga bem, daqui a pouco ele é titular. Quantos e quantos jogadores nós vimos passarem por esse processo? Estamos falando do São Paulo aqui, no São Paulo, né? Kaká, Júlio Batista, o próprio Casemiro, o Breno, me ajudem aí. O Leonardo, quando veio do Flamengo, ele era o terceiro reserva no Flamengo, o Leonardo. O Leonardo, né? Que virou o jogador que foi depois de Copa do Mundo e tal. Às vezes a oportunidade bate a porta. Carlinhos, assim, a gente passou por vários pontos, passamos pela maturação dos meninos da base, a questão da pandemia, da pré-temporada. Eu queria, pelo menos para fechar, entender como funciona o papel da preparação física para os jogadores que voltam de contusão. Então, às vezes você tem um cara que passou por uma contusão grave, às vezes até uma contusão simples, ele tem que se readaptar fisicamente. O quanto a preparação física é importante para que o jogador não bata no campo e volte para o departamento médico, né? Esse papel da preparação física para o fortalecimento do jogador. Claro, Gabriel. Essa é uma questão de protocolos, né? Há contusões e há contusões. É muito diferente uma contusão muscular, que se resolve aí em um mês, de uma contusão articular, cirúrgica, né? Joelho, ligamento, esse tipo de coisa. E aí é muito importante, mais uma vez, né? Esse entrosamento, essa integração, departamento médico, que faz o diagnóstico, né? Faz o procedimento cirúrgico, no caso, e determina a forma de tratamento. Aí vem a fisioterapia que executa o tratamento e começa a executar esse primeiro período da recuperação. Aí vem o período de transição, que pode ser feito por um fisioterapeuta ou por um preparador físico, ou até pelos dois departamentos. Eu gostava que os dois participassem disso. Eu sempre tive um assistente que era responsável por isso, ao lado de um dos fisioterapeutas, e esse jogador vem trabalhando paralelamente, até ele conseguir atingir as marcas, né, as médias que a equipe que vem trabalhando já consegue, e isso é importante, esse controle, essa avaliação, e ele vai gradativamente se integrando à equipe principal. No primeiro momento, vai se aumentando essa carga da quantidade, do tempo, da duração e da intensidade desse trabalho, para que ele vá se integrando à equipe até um determinado momento que o treinador, a comissão técnica, falou: opa, esse cara está pronto para 30 minutos, para 40 minutos. E aí esse processo, quando ele é bem conduzido, né, o jogador passa a entrar faltando 30 minutos, no outro jogo ele já joga metade da partida, até ele conseguir suportar uma partida dos 90 minutos. Para isso também é importante os treinamentos durante a semana, os jogos treinos, né? Por isso que sempre, ou na maioria das vezes, no pós-jogo, né, aqueles atletas que não participaram nos 90 minutos, aqueles que nem foram relacionados, participam desse tipo de treino, ou de jogo-treino, né, para que possam estar praticando realmente a questão da especificidade. Né? O jogo de futebol é muito particular, as distâncias são muito grandes, tem os arranques, as frenagens, os saltos, as mudanças de direção. Né? Estou falando de parte física. Ainda tem a parte cognitiva, né? Onde que eu tenho que me posicionar, eu tenho que fechar agora, eu tenho que abrir, eu tenho que fazer uma cobertura, eu vou por dentro, eu fico aqui aberto, né? Isso tudo são situações muito complexas, né? Por isso que o futebol é tão apaixonante, né? Por isso que o futebol, quando ele é bem jogado, ele é muito bonito.
Então, realmente, quem vê de fora, às vezes tem uma visão muito simples, né? E, na verdade, são situações muito complexas. Nós estamos falando hoje na média, de elenco de 30 jogadores, né? Um pouco mais, um pouco menos. E você saber lidar com isso tudo, evidentemente que você tem que ter conhecimento, equipe, né? E realmente muita integração entre os departamentos para que essas coisas caminhem paralelamente. E aí você chega às conquistas de estaduais, de brasileiro, de Libertadores, de Mundial. Um processo bem definido para chegar o jogador de volta para o campo bem, né? Eu acho que tivemos aqui uma aula, né? Assim, que é o que a gente precisava, e é muito importante para o torcedor, para a galera que está assistindo, para os seguidores daqui, entenderem a importância de um trabalho a longo prazo. O problema da preparação física é que ela não é evidente. Ela vai aparecer no ano, né? Então a gente precisa ter sempre o contexto das coisas. Vou pedir para a galera deixar comentários e dúvidas, que a gente tenta entrar em contato com o Carlinhos se tiver muita dúvida que a gente não consiga responder aí. E numa outra ocasião, quem sabe quando o futebol voltar, Carlinhos, a gente chama você de novo para fazer uma análise do que você está achando. Pode ser? Já fica um convite aí para quando o futebol voltar a gente dar uma analisada em como está a estrutura assim, do futebol. Como é que está essa coisa? Pode ser? Pode. Eu quero terminar, acho que a gente está terminando, quando você fez essa colocação, né? E quando me perguntavam lá atrás, né, quando eu saí em 2010, e quando a gente emendou ali de 2005 para frente, e via muito aquele questionamento, Gabriel. O São Paulo tem uma comissão, qual a importância da comissão técnica permanente, né? Uhum. Eu dizia, olha, será que o São Paulo tem uma comissão técnica permanente porque ganha títulos? Ou ganha títulos porque tem uma comissão técnica permanente? Porque quando você não ganha título, isso é desfeito, né? Então, mas eu particularmente entendo que quanto mais tempo os profissionais estejam num clube, obviamente que eles compreendem a metodologia do clube, a história, isso é cultural, né? O São Paulo joga um determinado tipo de futebol, diferente do Corinthians, que é diferente do Palmeiras, que é diferente do Santos. Cada clube tem uma cultura, tem um jeitão de ser conduzido o seu futebol, né? A sua visão como um todo, né? Mas é muito importante, sim. Assim como a continuidade dos técnicos, a gente sabe disso, né? Se você verificar mundo afora, os clubes que conseguem mais títulos são aqueles que mantêm o seu treinador. Mas nós ainda temos essa cultura, se você tropeça ali numa fase de classificação da Libertadores, muito provavelmente esse treinador vai ser trocado para a continuidade do campeonato estadual. Primeiro clássico que perder... Exatamente. Por isso tem que ter a sabedoria, né? E para isso tem que ter dirigentes experientes e que confiem também nas pessoas que eles contratam para fazer, né? Serem responsáveis, né? Pensem muito bem no que vão fazer, para que quando tiver os momentos de dificuldade, e eles existem, né? Em todos os grandes clubes do mundo, não é só conquista, tem a questão cíclica, tem, né? A gente sabe, agora a gente vai imaginando, né? Agora é o Flamengo, né? Daqui a pouco quem vai ser? Falando em uma situação geral, né? Aqui do Brasil, parece que a gente vê lá o Atlético de novo se estruturando, o São Paulo também tomando um novo caminho, o Palmeiras, mas a gente sabe que alguns sobem, outros descem, né? E quem sabe lidar com isso, tanto no momento das conquistas, vai fazer com que essas conquistas perdurem, né? E quem tem dificuldade também vai saber segurar a onda, né? Porque nos momentos de dificuldade é que a gente vê, né, quem é que sabe das coisas, quem é que tem o controle da situação, né, quem é que tem conhecimento de causa. Maravilha, é isso. A gente vai encerrando com essa aula aqui, fantástico. E a gente volta na terça-feira com a live, acho que é isso, né, Gabriel, pela nossa programação. Isso. Um abraço para todo mundo mais uma vez. Obrigado, Carlinhos. Já fica o convite para você aparecer de novo. E, como a gente sempre fala aqui, vamos São Paulo. Vamos São Paulo.